todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Que essa paz ela continue reinando nos nossos corações, não só hoje, mas até que Cristo volte. Louvo a Deus pela oportunidade de estar juntamente com todos os irmãos e irmãs neste culto, aonde está sendo transmitido online. Louvo a Deus em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e os versículos 16 e 17. Você que está aí na sua casa, abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso eterno e maravilhoso Deus. Eu trouxe aqui um tema para esta mensagem, e o tema é o seguinte: arrebatamento, a maior esperança da igreja. Arrebatamento, a maior esperança da igreja. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, quando nós falamos a respeito do arrebatamento da igreja, o nosso coração ele palpita de alegria, pois é uma esperança aonde todos os crentes salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré almeja a volta gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra arrebatamento quer dizer rápidos, ou seja, nós seremos arrancados desta terra com toda a força e seremos levados aos ares para nos encontrar com o Senhor Jesus, e assim estaremos para sempre com Ele na glória. Quando Cristo Jesus Ele veio nesta baixa terra, como disse o apóstolo João escrevendo o Evangelho, disse que Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Logo em seguida, relata agora a manifestação de Jesus Cristo, quando ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus ele habitou entre os homens, a fim de nos resgatar do pecado, da justiça e também do juízo. Diz a palavra de Deus em Romanos 6 e 14: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei e nos livrar da lei e nos colocar debaixo da sua graça. Jesus ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25 está escrito: o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Hoje nós temos esta alegria, porque o sepulcro onde Jesus ele foi colocado está vazio para a honra e a glória do santo nome do Senhor. E ele também ascendeu aos céus. Está escrito em Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a
seus olhos. Jesus, ele esteve no nosso meio, mostrando as suas maravilhas, mostrando os seus prodígios, mostrando o seu poder e mostrando ser o unigênito Filho de Deus. Ele veio, se encarnou, cumpriu cabalmente o seu ministério terreno. Foi àquela cruz. Naquela cruz ele deu o brado de vitória, entregou o Espírito ao Pai. Logo após ele foi retirado daquela cruz e foi sepultado. Aquelas pessoas que viram Jesus afirmando que voltaria novamente à vida, que ressuscitaria, uns estavam aguardando, outros perderam a esperança. Mas uma coisa eu digo: ao terceiro dia, Jesus Cristo de Nazaré, ele ressuscitou, e após 40 dias, ele foi assunto aos céus, para estar à direita de Deus o Pai, o Todo-Poderoso, a fim de enviar o Espírito Consolador, que hoje está atuando e habitando dentro de nós, que somos a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, que fomos comprados e lavados pelo sangue precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E diante disso, Jesus de Nazaré, após ser assunto aos céus, ele deixou uma promessa muito grande, uma promessa verdadeira, uma promessa que todo cristão, todo crente que foi resgatado pelo sangue de Cristo Jesus está aguardando, que é o arrebatamento da igreja. Esta é a nossa maior esperança. Mas, meus irmãos, há alguns sinais evidentes do arrebatamento da igreja. Estes sinais, eles já estão acontecendo no nosso meio. Primeiro, muitos enganadores e muitos enganados. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 5, diz o seguinte: e estando no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas estão pregando um falso evangelho, estão pregando uma falsa esperança, e muitos estão entrando e se engodando neste erro. Outro sinal indicador do arrebatamento são as guerras e os rumores de guerras. No versículo 6 e 7, na parte A do mesmo capítulo, diz o seguinte: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Quando Jesus afirmou tais coisas que antecederiam a sua volta, nós, ao olharmos os noticiários, os jornais, nós vemos que estão acontecendo muitas guerras nesses países, porque um defama o outro, um está bombardeando o outro, e tudo isso são sinais indicadores do arrebatamento da igreja. Outro sinal é fomes e epidemias. No versículo 7, a parte B diz: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Ora, nós estamos vivendo um cenário em pleno século 21, aonde está se alastrando uma pandemia, aonde está se alastrando algo que está deixando muitas pessoas, se não o mundo inteiro, apavorado. Uma pandemia que já levou muitas e muitas pessoas para baixo de 7 palmos, mas tudo isso está indicando o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas estão padecendo de fome nestes últimos dias. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que antes da sua volta, tudo isso iria acontecer. Outro sinal indicador é a perseguição. No versículo de número 9, no capítulo 24 de Mateus, ainda diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome.
meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, muitas pessoas estão sendo entregues à morte todos os dias por não negarem o nome que é sobre todo nome, por não negarem o nome que é soberano e o nome que é eterno, que é o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Outro sinal indicador do arrebatamento é os escândalos, as traições, os ódios. Está escrito em Mateus 24:10 aí no seguinte: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nós estamos vivendo dias difíceis, como disse o apóstolo Paulo, aonde as pessoas, os próprios irmãos, aqueles que se dizem amar uns aos outros, agora estão traindo, agora estão se odiando, agora estão se escandalizando, e escandalizando também o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tudo isso, meus irmãos, é as antecedências e os sinais indicadores do arrebatamento da igreja. Outro sinal indicador é a iniquidade e o esfriamento do amor. Está escrito ainda no mesmo capítulo e no mesmo livro, no versículo de número 12, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós vemos nesses dias em que estamos vivendo, o amor de muitos irmãos estão se esfriando. Tudo isso porque está surgindo falsos profetas, falsos doutores, falsos ministros, falsos cristos e os anticristos que estão surgindo, pregando mensagens de facilidade, pregando mensagens de autoajuda, pregando mensagens coach, que estão elevando o ego das pessoas, e quando dá no final delas, essas pessoas elas são ali confrontadas e acabam se decepcionando por acreditar no evangelho fácil. Jesus Cristo de Nazaré lhe disse: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho e o homem está entrando por ele e está indo à perdição. Mas a porta estreita é uma porta apertada, é uma porta que tem espinhos, é uma porta que é de dificuldades, aonde a mensagem do evangelho é arrependimento, aonde a mensagem do evangelho é a cruz, aonde a mensagem do evangelho é o sangue de Cristo Jesus, é a morte vicária, é a ressurreição e a ascensão de Jesus. Essa porta estreita, meus amados irmãos, é uma indicação também do arrebatamento da igreja, e todos aqueles que entrarem pela porta estreita um dia ouvirão o ressoar da última trombeta, porque eu tenho certeza, como está escrito ainda no mesmo capítulo e no versículo de número 13, diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o meu coração se alegra quando pregamos a mensagem do arrebatamento da igreja. É por isso que o meu coração se alegra quando falamos da volta gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os sinais estão aí, nós estamos vendo os sinais acontecendo, mas um dia também veremos o maior sinal lá nos ares, quando a última trombeta tocar, quando ela ressoar, os nossos ouvidos ouvirão, os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados, e vamos todos nos encontrar com o Senhor Jesus lá nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor da glória. Louvado seja Deus, porque o arrebatamento é a maior esperança da igreja. Você já se fez essa pergunta? Por que o arrebatamento é a maior esperança da igreja? Por que eu devo participar do arrebatamento? Por que ela é para mim a maior esperança? Você já se perguntou isso? Você é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você ouviu a mensagem, se arrependeu, se entregou aos pés da cruz, o seu nome foi escrito no livro da vida, e agora você está pronto, preparado, vigilante,
santo e esperançoso pela volta gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que o arrebatamento ele é tão importante? E por que ele é a maior esperança para nós que somos salvos? Primeiro, porque os profetas do Antigo Testamento, sem ter muita convicção e conhecimento de que ele voltaria a segunda vez, eles profetizaram. Daniel, no capítulo de número 7 e o versículo de número 13 está escrito: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Em Malaquias capítulo 3 e o versículo de número 2, ele disse, o profeta disse: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavadeiros. Os profetas estavam anunciando a volta gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré. Eles compararam aqui a volta de Jesus como fogo, como sabão. O fogo ele tem o poder e o símbolo da purificação, e o sabão tem o significado de limpeza. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista disse: Senhor, quem habitará no teu santo templo? E ele disse: aquele que é limpos de mão e puros de coração. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segundo, porque o arrebatamento é a maior esperança da igreja, porque os apóstolos, após a ascensão de Jesus, eles continuaram pregando esta mensagem. O apóstolo Paulo, ele pregou esta mensagem, e está registrado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículos 51 e 52, ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo já estava pregando com tanta convicção de que Jesus Cristo poderia voltar naquele momento, e ele disse que era um mistério, que na verdade, nem todos eles iam dormir, mas todos seriam transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Tiago também escreveu, ele disse, Tiago 5:8 está escrito: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Louvado seja Deus. Olha a convicção de que o que aqueles homens de Deus estavam pregando. Ele disse: sede também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima, meus queridos e amados irmãos. O apóstolo Pedro, ele também relatou na sua segunda carta, ele disse no capítulo 3, versículo 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro comparou a vida do Senhor como um ladrão que vem de noite, vem sem avisar, e nós devemos estar vigilantes. Louvado seja Deus, aguardando a bem-aventurada aparição do Senhor nos ares. Olha o que o apóstolo João também escreveu,
1 de João, capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Nós temos que estar alicerçados, arraigados na palavra de Deus, convictos e com a esperança de que ele vai voltar e que nós não vamos ser confundidos na sua vida, porque quando ele voltar, nós vamos estar apercebidos, nós vamos estar com a nossa vida no altar. Quando ele voltar, nós vamos estar como aquelas virgens prudentes, vigilantes, estavam dormindo, mas escutaram a voz que dizia: eis aí vem o noivo, saí ao seu encontro, louvado seja Deus. Porque que o arrebatamento é a maior esperança da igreja? Porque os anjos proclamaram. Está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, diz: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Os discípulos estavam olhando Jesus sendo assunto aos céus, mas eles receberam uma notificação de esperança de dois seres angelicais que confortaram os vossos corações, dizendo: o mesmo Jesus que subiu aos céus, este mesmo Jesus, ele voltará dos céus, assim como vocês o estão vendo ir. Louvado seja Deus. Porque com o arrebatamento é a nossa maior esperança, porque o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos confirmou esta tal promessa. João capítulo de número 14 e o versículo de número 3 está escrito: e se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele deu essa promessa, e ele cumprirá esta promessa breve, logo. Diz a palavra que ele virá e não tardará. Ele está voltando. Ele foi apenas preparar lugar, ele foi apenas preparar uma moradia para os que são fiéis, para aqueles que o amam, para aqueles que o esperam. Louvado seja Deus. E ele disse: e quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, estejais vós também. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 7 está escrito: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as profecias e a palavra deste livro. Olha aqui, Jesus, mais uma vez, nos dando a garantia e a certeza, dizendo que eis que presto venho, e bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as palavras no seu coração, como disse o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E Jesus disse que bem-aventurado é aquele que guarda as palavras e a profecia deste livro. No versículo 12, ele disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E no versículo 20, ele disse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento pode ser hoje. O arrebatamento pode ser agora. O arrebatamento
pode ser quando nós estejamos dormindo, orando, nos santificando mais ainda, nos purificando, pregando a palavra. O arrebatamento será repetido. Cabe a mim e cabe a você estarmos com a vida no altar, esperando a bem-aventurada aparição do Senhor dos ares, porque esta é